palavra de Deus diz assim: então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo e ali o encerrou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que 1000 anos se completassem. Depois disto é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem sua imagem, e não receberam sinal na testa nem nas mãos, reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os anos. Quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os consumiu. E o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados segundo as coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar legou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O milênio e o grande trono branco. Vamos orar. Ó Pai, mais uma vez eu suplico a Tua ajuda, a Tua bênção, para esse momento tão solene que é a proclamação da Tua palavra. Ajuda-nos a entendê-la, vivê-la. Dá-nos a Tua bênção nesta hora, te peço em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Este é o capítulo mais difícil e o mais polêmico do livro do Apocalipse. A verdade é que não há consenso sobre ele, nem entre os crentes, nem entre os exegetas. O assunto é tão complexo que sobre ele existem escritas 32 teses. Eu li cada uma delas. Para que se tenha uma ideia da dificuldade do assunto, a maior parte dos chamados reformadores da igreja julgavam-se inaptos para entendê-lo. Então nós precisamos muito da ajuda do Espírito de Deus para compreender esse assunto e receber dele os préstimos necessários. 3 perguntas eu creio que são necessárias para nós introduzirmos o assunto nessa manhã. Primeira pergunta: esse milênio de que a Bíblia fala, esses 1000 anos, eles são literais ou eles são figurados? Uma segunda pergunta: esse milênio de que a Bíblia fala, será no céu ou será na terra? E a terceira e grande pergunta para nós: esse milênio ocorrerá antes ou depois da vinda de Jesus? Vamos para o assunto de hoje. Para os chamados pré-milenistas, e eu já fui um, até bem pouco tempo, e eu compartilhei um pouco sobre isso quarta-feira. Durante muito tempo as pessoas me pediram para ministrar o livro do Apocalipse, e eu me senti desconfortável para tratar desse livro,
em vista de alguns conceitos e alguns esquemas teológicos que eu acabei absorvendo nesses anos como batista, e eu vou fazer agora 33 anos como batista, então é um bom tempo. E eu absorvi muitos conceitos e alguns esquemas na cabeça. E aí, de repente, você começa a ler a Bíblia e começa a ver que alguns desses esquemas se chocam com aquilo que a palavra está revelando. E aí eu falei, eu preciso parar um pouco, preciso pensar um pouco. E depois, então, quando eu tiver esses assuntos resolvidos bem na minha cabeça, então eu vou me propor ao livro. E confesso que ao longo dessas semanas e dessas exposições, esses esquemas teológicos acabaram se chocando com algumas questões, e isso me gerou extrema dificuldade. Mas eu espero em Deus que eu consiga completar com êxito essa tarefa. Para os pré-milenistas, o capítulo 20, ele é uma continuação do capítulo 20, aliás, do capítulo 19. Ou seja, o que ocorre agora, o chamado milênio, ele ocorre logo após a vinda de Jesus, então descritos no capítulo 19. Se assim nós crêssemos, seria até muito mais fácil para mim explicar, porque durante 30 e tantos anos e quase 25 de ministério, foi assim que eu ensinei. Mas eu vou expor para vocês as razões porque eu mudei as minhas convicções e à luz de tudo aquilo que eu já meditei, estudei e li na palavra do Senhor. Para os chamados amilenistas, o capítulo é uma unidade independente. Eu expliquei quarta-feira para quem veio que é essencial na compreensão e na análise do livro que a gente perceba que o livro do Apocalipse ele é marcado por uma narrativa diferente de qualquer outro livro. Quando a gente, por exemplo, seja ele secular ou mesmo bíblico, você percebe que à medida que você vai avançando, o assunto vai caminhando para a sua conclusão. É uma narrativa dinâmica. Mas quando você lê o Apocalipse é diferente. João trabalha com as chamadas 7 sessões paralelas. Ou seja, ele começa contando a história do início da dispensação e encerra o fim dessa dispensação. E aí quando você pensa, acabou. Aí ele começa uma outra narrativa paralela, começando lá bem do princípio e levando ao final. Trocando em miúdos. Por exemplo, quando a gente lê sobre os 7 selos, do primeiro selo você tem o início da dispensação. Quando você chega no 7º selo, o final dessa dispensação. Quando você vai ler então as 7 trombetas, você não está lendo uma continuação. João vai começar de novo. A primeira trombeta ele começa a contar sobre o início da dispensação, e na 7ª trombeta ele vai contar sobre o final dessa dispensação. Aí você pensa, puxa, agora vem as 7 taças. As 7 taças não são continuação. A primeira taça ele vai voltar lá no início dessa dispensação, e a última taça, o final dela. Ou seja, são 7 sessões paralelas, cada uma independente da outra. Cada uma começa narrando o início da dispensação e terminando com o final dela. O capítulo 20 é uma sessão paralela. Não é uma continuação do capítulo 19. Quando você começa o capítulo 20, você precisa ter em mente isso. João vai voltar lá no início da dispensação e vai narrar aquilo que vai acontecer no final dela. Se a gente entender isso, vai ser muito mais producente a compreensão do livro. Porque talvez vocês tenham percebido isso na medida que a gente estudou, que algumas vezes você falava assim, puxa, já chegou no final da história, e de repente você está lendo o início dela de novo. Porque 7 sessões paralelas. Um exemplo que eu estou falando. Lá no capítulo 11, no finalzinho dele, fala sobre o juízo final. E quando você abre o capítulo 12, começa falando sobre o nascimento de Jesus, sobre a coroação e a elevação dele ao céu. Portanto, começa uma nova ação. Por que o pastor era um pré-milenista, acreditava de uma forma, agora crê de outra, pensa no milênio de uma outra maneira? Porque analisando a palavra, irmãos, a gente encontra pelo menos 7 grandes dificuldades para se acreditar naquele chamado milênio terrenal, milênio literal
de que muitos acreditam, inclusive boa parte dos batistas. Para os batistas, na sua grande maioria, para os chamados pré-milenistas, a convicção é essa: Jesus vai vir, vai arrebatar a igreja vai subir ao céu, imediatamente começa a grande tribulação, termina a grande tribulação, Jesus vem com a igreja, estabelece milênio aqui na terra, reina por 1000 anos, e aí então depois disso começa o juízo final. Isso, irmãos, se choca com algumas realidades bíblicas e eu vou compartilhá-las com vocês. Primeira grande dificuldade para crer nisso é que quando você lê os evangelhos e você lê as cartas de Paulo e as chamadas cartas gerais, você não encontra nenhuma evidência dessa sequência que eu contei para vocês. Segundo, o milênio terrenal, ele fala de Cristo reinando fisicamente aqui neste mundo, estabelecendo o seu trono, e dizem em Jerusalém. Só que isso se choca com aquilo que o próprio Jesus ensinou, porque ele disse que o seu reino não era da terra, o seu reino era um reino espiritual. Ele veio estabelecer um reino espiritual. O terceiro ponto que se choca é que aqueles que acreditam num reino milenar de Jesus aqui na terra, colocam Jerusalém como a capital e colocam os judeus como sendo aqueles que vão reinar ao lado de Jesus numa posição de preeminência. Mas quando nós lemos o Evangelho, e sobretudo as cartas de Paulo e Colossenses, sobretudo no capítulo 3, a Bíblia deixa bem claro que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, aquelas distinções que haviam entre povos, gentios, judeus, elas deixaram de existir. Paulo vai escrever sobre isso no livro de Efésios, dizendo que Cristo derrubou a parede de separação que havia entre os povos. Portanto, não há mais judeus, gentios, e quando se estabelece esse reino terrenal e o judeu uma posição de preeminência, se reintroduz esta distinção entre judeus e gentios. Quarto, essa ideia de milênio terrenal e literal, como muitos creem, ela nos coloca diante daquilo que é chamado de duas ressurreições. O pré-milenista, ele acredita que Jesus vai vir e vai ressuscitar os crentes, vai levá-los para o céu, e 1000 anos depois do milênio, então vai acontecer a segunda ressurreição, que é a ressurreição das pessoas ímpias. Mas quando você lê a Bíblia, você percebe que na vinda de Jesus, a ressurreição ela vai acontecer como um ato simultâneo, porque a vinda de Jesus vem para consumar a história. Quinto, a ideia desse milênio terrenal, ela se choca com o ensino bíblico, no sentido de que mostra Cristo aqui na terra glorificado, os salvos com Ele glorificado, convivendo com as chamadas nações do mundo, os povos não transformados, ou seja, pessoas em corpos glorificados convivendo com pessoas em corpos humanos, e isso parece não ser muito correto. Sexto, conceber a ideia de que durante 1000 anos Cristo vai reinar na terra e as nações vão se curvar diante dele, vão reconhecer sua glória, vão tributar-lhe louvor e ao final de 1000 anos vão se rebelar contra ele, também é outro fato que não nos parece muito correto, porque estaríamos dizendo que Cristo vai reinar na terra 1000 anos e ao final desse reinado vai terminar com um grande fracasso. E a sétima, irmãos, é que a Bíblia mostra a ressurreição como ato universal e imediato após a ressurreição de Jesus e não 1000 anos depois da sua vinda. O capítulo 20, irmãos, ele está dividido para nós em 4 partes, em 4 quadros, e eu vou tratar de cada um deles. Embora 3 deles eu já toquei na quarta-feira, mas eu vou tratar e vou tentar ser bastante objetivos até chegarmos ao 4º quadro, que é o grande trono branco. Primeiro quadro que a gente vai pensar hoje pela manhã, a prisão de Satanás. Os versos 1 a 3 começa a dizer assim: então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Vamos ficar agora com o verso 1. Essa prisão de que a Bíblia fala, irmãos, ela já ocorreu ou ela vai ocorrer? Essa é a grande questão para nós começarmos o assunto de hoje.
Se nós entendermos milênio terrenal, milênio no sentido literal, a prisão de Satanás ainda está para ocorrer. Mas se nós entendermos o capítulo 20, o início de uma sessão paralela, e que João está retornando ao início da dispensação, essa prisão já ocorreu, Satanás já está preso. Vejamos 3 elementos que são essenciais nessa revelação. João vê descer um anjo. De onde ele vem? Ele vem do céu. Ele vem com autoridade divina. Ele é um enviado, ele é um emissário de Deus. Segundo, a Bíblia diz que ele tem na mão uma chave. Chave na Bíblia significa autoridade. Quem tem chave tem autoridade. Eu gosto sempre de usar essa figura. Quando assumimos o ministério da igreja, a primeira coisa que me ensinaram foi o quê? Chave. Quem tem a chave tem autoridade. A Bíblia diz também que ele tem uma corrente nas mãos. Do que é essa corrente? De ferro? De aço? Uma corrente pode prender um espírito? Essa é uma pergunta que é feita no meio acadêmico. Será que uma corrente de aço pode prender um ser espiritual? A verdade é que uma corrente de fabrico divino pode prender. Certamente não é uma corrente de aço, não é uma corrente de ferro. O material que está lá não é nada daquilo que nós talvez conheçamos. Mas o fato é, a Bíblia diz que ele vai prender a Satanás. Ele é preso ou vai ser preso? Parece estranho quando a gente afirma assim, ele já foi preso. Ele já está amarrado numa corrente. Como pode ser isso, pastor? A gente olha para o mundo hoje e vê a ação de Satanás, como pode estar ele preso? Uma das alegações que são feitas para combater essa ideia é o texto de 1 Pedro 5,8, que quando a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então vamos pensar, irmãos, algumas questões aqui que são importantes para nós. Primeiro, a questão de Satanás estar preso quer dizer que ele seja inativo. Esse abismo de que a Bíblia fala no versículo 2, de que ele foi preso no abismo, não significa necessariamente um poço, um lugar fechado, significa no texto bíblico exatamente lugar profundo, ou submundo, ou habitar. Ou seja, esse é o lugar onde ele está atuando. Ele está atuando no submundo, nos lugares estranhos, nos lugares escondidos e escuros, Deus o colocou lá. Ele está preso. E se a gente usar esse verso de 1 Pedro 5,8 para invalidar a ideia, eu uso o próprio verso para validar a ideia. Porque se ele anda ao nosso derredor como ladrão, como um leão que está bramando, faminto, querendo devorar, por que não devora? Por que ele não traga? Ele não traga porque ele está numa corrente e o poder dele está restringido, a ação dele está limitada. Eu citei aqui um exemplo, quarta-feira, para quem veio. De repente você tem um cachorro perigoso, um chamado pitbull, embora digam que o pitbull não é perigoso, é questão de condicionamento. Mas quem anda com o pitbull na rua tem que andar com focinheira e uma coleira e uma corrente. E ali você então vai estabelecer até onde ele pode ir. É basicamente essa a ideia que está aqui. Satanás é um ser espiritual que tem movimentos, ele age no mundo, mas ele age dentro de um limite que foi estabelecido por Deus, porque há nele uma corrente. Ele pode ir até um determinado ponto e de um ponto para frente ele não pode mais seguir. Que evidências que o pastor pode dar à luz da palavra para afirmar isso? Primeiro, Mateus capítulo 12, versículo 9. Jesus vai falar com clareza sobre a prisão e o amarramento de Satanás. Ele disse assim, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os seus bens, se primeiro não amarrá-lo, saqueando a sua casa? Quero lembrar o contexto desta palavra para vocês. Jesus tinha expulsado um demônio e disseram que ele expulsava demônios pelo príncipe dos demônios, que é Belzebu. Mas ele disse, não é por Belzebu que eu expulso, é pelo dedo de Deus. E a prova disso é que eu entrei na casa do valente, eu amarrei, eu arranquei a couraça dele e agora eu consegui lhe arrancar os bens.
Jesus está dizendo que até então Satanás estava amarrando as pessoas, prendendo as pessoas e não havia quem as libertasse, porque Satanás agia com liberdade. Mas então veio Jesus e o seu reino, e agora Satanás está com seu poder limitado, e uma das evidências disso é que a igreja avança. Nós conhecemos hoje o ministério de libertação de possessos, e isso acontece porque o poder e a ação de Satanás foi restringida nesse mundo. Outra evidência bíblica está em Hebreus capítulo 2, versículo 14. O autor de Hebreus diz assim: para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. A Bíblia diz, irmãos, que depois da morte de Jesus houve uma mudança assaz na atuação de Satanás. Ele não é mais como ele era antes da morte de Jesus. A morte de Jesus teve uma indicação muito grande na sua forma de agir. Isso quer dizer que lá nos dias do Antigo Testamento ele agia com liberdade, mas no advento do Evangelho, da igreja, ele teve a sua ação restringida. É talvez por isso que esteja nesse texto essa expressão: Satanás não pode mais enganar as nações, porque até então ele dominava as nações de maneira definitiva e absoluta. Mas agora, com o advento, com a vinda de Jesus e o estabelecimento do seu reino na terra através da igreja, e eu lembro a vocês que a igreja é uma agência do reino na terra, agora as nações estão sendo libertadas, vidas estão sendo libertadas, e Satanás não tem mais o poder ou a ação absoluta de enganar e seduzir os povos. Agora, o que significa 1000 anos durante os quais Satanás está preso? O número 1000, irmãos, ele indica tempo longo e completo. Ele é longo, mas ele está completo. O número está cubicado. Sugere que todas as coisas foram completas, foram atingidas, os objetivos foram colimados. E qual é o tempo desses 1000 anos? Se entendemos que, se formos pré-milenistas, dizemos, vai acontecer ainda. Mas eu sou da convicção de que esse milênio já está em ação no mundo, já é algo auto-evidente. Começou na vinda de Jesus e vai terminar na segunda vinda dele. Ou seja, nós já estamos vivendo o milênio, e vocês vão entender isso daqui a pouco, um pouco melhor. Nós já estamos vivendo no reino, nós já estamos vivendo no reinado de Jesus. Quando lê o capítulo 12 do Apocalipse, Jesus chega ao céu e a Bíblia diz que ele é coroado como rei. Ele não vai reinar ainda, ele não vai descer para sentar num trono. Capítulo 12 diz que após a sua morte, ressurreição e elevação ao céu, ele já assentou no trono e ele já está reinando. Portanto, o reinado milenar de Jesus, o tempo da consumação da história já começou. Agora, há uma outra expressão no texto. O pouco tempo, Satanás sabe que tem pouco tempo. O que significa isso à luz do texto que nós estamos lendo? O pouco tempo de que a Bíblia fala que Satanás terá, será um breve período final da história. Terminado o milênio, Satanás será solto da sua prisão, o texto diz. Ou seja, ele que agora está com uma corrente que tem a ação restringida, nesse momento final da história, que nós chamamos de grande tribulação, ele será solto. Ele não está solto agora. E louvado seja Deus porque não está. Porque se estivesse pleno em sua liberdade, ou pudesse agir como quisesse, nós não teríamos tantas facilidades que ainda temos hoje. Mas ele está com a ação restringida. Mas no tempo final da história, e será por pouco tempo, diz a Bíblia, ele será solto dessa prisão e então vai aliciar as nações para combater tanto a igreja quanto o cordeiro. Mas deixa eu lembrar a vocês a palavra que Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 25. E é importantíssimo que vocês registrem, marquem, grifem esse texto na Bíblia, porque está dito lá: pois convém que ele reine. Quem está reinando? Cristo. Pois convém que ele reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele já está reinando. E agora João diz que é necessário que no final Satanás, que agora está amarrado, seja solto. Seja solto para quê?
para que Cristo coloque definitivamente debaixo dos seus pés, para que ele seja derrotado e julgado no lago de fogo. Segundo ponto, o reinado dos salvos com Cristo no céu, verso de número 4. Vi também tronos, e aos que se assentavam sobre eles foi-lhes dado poder de julgar. Essa cena ocorre aonde? No céu ou na terra? O pré-milenista, aquele que crê num milênio literal, milênio terrenal, acredita que esses tronos são estabelecidos na terra. Mas nós acreditamos piamente que essa cena se desenrola no céu. A Bíblia faz menção 67 vezes a tronos. 47 vezes essa palavra aparece no Apocalipse. E é interessante, irmãos, que apenas 3 vezes o Apocalipse vai falar de trono na terra. E nas 3 vezes em que os tronos estão na terra, quem está sentado sobre eles é Satanás e o anticristo. Nas demais passagens da Bíblia, os tronos estão no céu. E é importante que pensemos sobre isso por causa daquilo que Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, versículo 6. Ele disse assim: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a implicação da morte e da ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que a partir do sacrifício vicário e através da obra que Jesus efetuou na cruz, não apenas ele começou a reinar, mas ele coloca os santos em posição de reinado. Ele está reinando agora com os santos que estão no céu. Aqueles amados nossos que o Senhor já convocou, os santos profetas, os santos do Antigo Testamento, do Novo Testamento que já foram elevados, esses já reinam com ele no céu. Mas a verdade que a Bíblia mostra é que nós que estamos aqui, que somos chamados igreja militante, estamos reinando com ele, percebamos a posição em que fomos colocados. A Bíblia diz que nós já estamos assentados em regiões celestes. A Bíblia diz que nós já fomos colocados em posição de autoridade neste universo e diante das hostes do maligno. Por que vocês acham que Satanás obedece em ordens de comando quando nós as efetivamos no nome de Jesus? Porque nós já estamos colocados em posição de autoridade. Verso de número 4, na segunda parte dele, João começa dizendo assim: e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa, nem nas mãos, reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Observe o que João está vendo. Ele não está vendo pessoas na sua integralidade, corpo e espírito, ou corpo e alma. Ele está vendo almas. E se ele está vendo almas, irmãos, e essa cena não pode estar acontecendo na terra, esta cena tem que estar acontecendo no céu. Ele está vendo almas dos mártires, daqueles que morreram por causa do testemunho. É verdade que alguém pode objetar essa reflexão ou esta inferência por causa de uma afirmação que está no finalzinho desse verso, porque parece que isso coloca em xeque toda a afirmação que eu fiz. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O chamado plenista disse: está vendo a ressurreição, então isso aqui é na terra. Mas o termo reviveram aqui no original é exezan, que significa entraram no gozo, entraram na plenitude do gozo, ou seja, estão reinando com o Senhor, entraram na plenitude desse gozo e, portanto, não invalida o pensamento. O que eles estão fazendo em tronos? A Bíblia diz que estão sentados lá para julgar. Mateus capítulo 19, versículo 28, diz que eles estão sentados lá para julgar as 12 tribos de Israel. 1 Coríntios 6, versículo 2, diz que estão assentados lá para julgar o mundo e os anjos. Embora a gente não saiba efetivamente como se dará esse tipo de julgamento. Mas diz a Bíblia, os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que os ímpios só serão ressuscitados ou só vão reviver no momento final da história, quando a história chegar ao ápice, quando já todas as coisas estiverem completas e Satanás e os seus agentes julgados, então os ímpios vão reviver para enfrentar o juízo final.
o que significa a expressão primeira ressurreição que está no texto. É importante pensar sobre isso, porque é por causa dessas expressões que há o conceito pré-milenista de primeira e segunda ressurreição. Qual é a explicação que a gente apresenta efetivamente para o termo primeira ressurreição que há no texto? A Bíblia, que é o contexto maior, e a Bíblia se explica pela própria Bíblia, vai mostrar que a conversão de um crente, ela é retratada inúmeras vezes no Novo Testamento como sendo um ato de ressurreição, e eu posso mostrar. João capítulo 5, versículo 24, Jesus disse assim: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem passa da morte para a vida experimentou um ato de ressurreição. Efésios capítulo 2, versículo 5, e vocês sabem que nós ganhamos um princípio doutrinário a partir de pelo menos 3 afirmações bíblicas, e eu tenho pelo menos 5, eu vou citar 3. Efésios 2, 5. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Quem foi vivificado passou da morte para a vida, experimentou um ato de ressurreição. E o texto lapidar, Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo. Paulo começa retratando a transformação do ser, a renovação do homem, a conversão como sendo um ato de ressuscitamento. A Bíblia vai descrever a primeira ressurreição, então, como a transformação do nosso ser, aquilo que nós chamamos de novo nascimento, novo homem, que foi formado em Cristo. E qual é a beleza disso? A beleza é que a Bíblia diz que quem passa pela primeira ressurreição está livre de viver a agonia da segunda morte. Vou lembrar um princípio para você. Quem nasce uma vez, morre 2 vezes. Mas quem morre 2 vezes, nasce uma vez. Verso 6 diz assim: bem-aventurado e santo aquele que não tem parte na primeira ressurreição. É bem-aventurado porque não vai passar pela experiência da segunda morte. Terceiro ponto: a derrota final de Satanás. Verso 7. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de onde? Da sua prisão. Isso significa que ele não está livre agora, mas ficará livre no final. João vai evocar a profecia bíblica do profeta Ezequiel, profecia de Gog e Magog, que está lá no capítulo 38. Só para inseri-los no contexto, Gog é um príncipe e ele lidera uma coalizão chamada Magog. Gog e Magog é uma profecia que fala sobre rebelião contra Deus e uma insurgência contra o seu povo. Gog vai liderar uma insurgência para atacar o povo de Deus, e é isso que está lá. E essa é a mesma batalha que está lá no capítulo 19. Isso indica, irmãos, que Satanás, no final de tudo, quando ele for solto, liberado na grande tribulação, ele vai liderar as nações da terra, e diz a Bíblia, os 4 cantos da terra. A Bíblia diz que seu exército será tão numeroso quanto a areia do mar, grande em extremo. Qual é o objetivo? O objetivo é atacar o arraial dos santos e cercar a cidade querida. Arraial dos santos, eu consultei o original. Arraial dos santos significa um pequeno acampamento, o que pode indicar a presença da igreja na grande tribulação. Vai cercar o arraial dos santos e a cidade querida. Indica que são coisas distintas. Cidade querida pode ser um pequeno remanescente de Deus ainda lá em Israel, para cumprimento de profecias bíblicas, sobretudo do profeta Isaías. E esse é um ponto, irmãos, em que eu vou responder 2 perguntas que foram feitas quarta-feira. A igreja estará na grande tribulação? Durante muito tempo, como pré-milenista que fui, a afirmação era essa: não, a igreja será arrebatada antes. Olhando mais atentamente a palavra agora e reformulando alguns conceitos, a gente percebe que há um arraial de santos e, portanto, há a presença de igreja lá.
Outra questão, me perguntaram quarta-feira, o Espírito Santo estará na grande tribulação? Ora, se a igreja estará lá, se os santos estarão lá, se os santos serão cercados lá, indica a presença do Espírito de Deus até o fim, porque Jesus não abandona o seu povo. Qual é o sentimento que isso tem que gerar em nós? Alguém disse assim: pastor, eu gostaria muito que o senhor trouxesse uma palavra domingo, dizendo que a igreja não vai estar na grande tribulação. Por quê? Por medo, por pavor? Não, esse não deve ser o nosso sentimento, ainda que seja essa nossa compreensão. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que esses inimigos que vão vir coligados a Satanás, vão cercar o arraial dos santos, vão cercar a cidade querida, mas diz a Bíblia, vão cercar, mas não vão destruir. O Senhor vai intervir em favor do seu povo. A Bíblia diz que vai cair fogo do céu e vai destruí-los, ou seja, nós estaremos no meio de uma batalha que para nós efetivamente não vai acontecer, porque o Senhor intervirá antes em favor do seu povo. E quero lembrar mais um fato, é que a Bíblia diz que isso se dará por pouco tempo. Um instante talvez, dias, hora, no nosso calendário, cronograma, ou cronômetro, no nosso tempo, talvez um pouquinho de dias, semanas, meses, não sei. Mas o fato é que a Bíblia diz vai durar pouco. Isso significa que o Deus eterno, significa que aquele que já está reinando, já determinou de antemão quanto tempo isso vai durar. Verso 10. E o diabo, que enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Observe que lá no capítulo 19 fala sobre o lançar da besta e do falso profeta, e no capítulo 20 faz referência ao fato de que Satanás é lançado. Cremos que ambos serão lançados quase que ato simultâneo, mas João faz questão de destacar aqui, quase que de maneira particular, a queda de Satanás, porque ele é o agente principal. E João faz questão de salientar o fato de que ele é lançado no inferno, e que ele é colocado no inferno não em posição de reinado, ele é colocado no inferno em posição de alguém que é julgado, de alguém que sofre dia e noite. Deixa eu abrir aqui um parênteses, porque eu falei sobre isso quarta-feira. A ideia que nós temos de Satanás no inferno, sentado em um trono, rindo, se alegrando com o sofrimento dos homens, é uma ideia que não passa pela Bíblia. A Bíblia diz lá em capítulo 25 de Mateus que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, foi feito para a sua prisão, condenação e sofrimento. Portanto, Satanás no inferno não estará sentado em trono, mas queimando eternamente no fogo. Ele estará sofrendo e sendo atormentado dia e noite. Ele não é rei, nem mesmo no lago de fogo, irmãos. Quarto, e eu vou terminar. O julgamento do grande trono branco, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Depois que Satanás e seus agentes são lançados no lago de fogo, é dada a João a possibilidade de ver o ato final da história, que é o juízo final, o julgamento. O que João viu? Primeiro, ele viu um grande trono branco. Ele viu um trono, esse trono era grande, e a palavra no grego é mega. A gente ouve tantas vezes mega liquidação, mega isso, mega templo, mega casa, mega carro. Aqui nós temos um mega trono, o que indica a autoridade absoluta daquele que está sentado. João disse, não é apenas grande, mas ele é branco, o que indica a santidade absoluta daquele assentado. E é interessante, João declara que viu aquele que estava sentado, mas não o identifica. Quem é ele? O pai ou o filho? Olhando para a Bíblia num contexto mais amplo, a gente identifica quem está sentado. João 5:22. O pai a ninguém julga, mas deu ao filho todo o juízo. Atos 17:31. Pois determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. Ele disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem estará sentado no trono para julgar?
Jesus, a Bíblia é muito clara quanto a isso. Agora, qual é o motivo de pavor? Porque diz a Bíblia que a terra e o céu fugiram. O motivo, irmãos, é que quando lá no capítulo 4, nós vimos o trono no céu, vimos que esse trono estava envolvido num arco-íris, e arco-íris em si indica a graça, misericórdia, Deus se lembrando dos seus pactos de misericórdia. Mas quando olhamos para esse trono agora, ele está nu, não há arco-íris lá. Esse trono fala de juízo absoluto. Deus está se colocando em posição de juiz e, portanto, a terra e o céu vão fugir diante dele. A criação foi corrompida e a criação não consegue confrontar aquele que está sentado no trono. Mas vejam, a terra e o céu vão fugir, mas os homens não vão poder fugir. Versos 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Abriram-se livros. A Bíblia fala de mais de um livro. Quais são esses livros? Pelo menos 3. O primeiro, essa palavra que lhes prego, a palavra de Deus. João capítulo 2, versículo 48. Jesus falou: a palavra que tenho proferido, essa julgará no último dia. A palavra que você está ouvindo agora, a palavra que tem sido proclamada aqui em tantos lugares, em tantas igrejas, em tantas tribunas, essa palavra estará lá no último dia para julgar. Porque todos os homens serão confrontados diante de tudo aquilo que ouviram e de tantas vezes que ouviram a verdade. Haverá outro livro. Ele é chamado Livro das Evidências ou Diário da Vida. Eu não sei se vocês sabem, mas a Bíblia mostra que todos nós estamos escrevendo um livro. Ou pelo menos a nosso respeito está sendo escrito um livro. A tradição judaica diz que lá no céu é um anjo específico que está anotando todos os nossos atos, palavras e pensamentos. Não posso afirmar isso porque a Bíblia não fala. Mas a Bíblia diz que todos os atos, palavras, pensamentos estão sendo registrados em um livro no céu. Ou seja, para cada dia da nossa vida, possivelmente há uma página. Isso quer dizer que, pelo menos a meu respeito, há pelo menos quase 17.500 páginas. Tudo a meu respeito e tudo a respeito de vocês está lá. E é essencial que tudo esteja registrado, porque quem se assenta no trono vai julgar com absoluta justiça. Os homens não vão poder alegar injustiça quando forem julgados, porque todos os seus atos estarão registrados como forma comprobatória de Deus para julgar e fazer com que os homens se calem diante dele. Mas se abrirá um terceiro livro. Esse livro é chamado de livro da vida. O que está registrado nele? Os nomes. Todos os salvos, seus nomes estão registrados lá. Uma pergunta: o nome de algum salvo pode ser riscado? Alguém alega, usa aquele verso lá do capítulo 33, Êxodo, quando Moisés pede a Deus para riscar o seu nome do livro. Em nenhum momento Deus disse que vai riscar. Mas ainda alguém pense assim, a Bíblia deixa bem claro que o nome de um salvo ele é registrado e jamais apagado, porque a salvação que recebemos é eterna. Então o nome de todos os salvos estão lá. Qual é a tragédia de não ter o nome escrito nesse livro? Diz o verso 15: e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse é o livro no qual o nome precisa estar. Às vezes o nosso nome está escrito no livro lá do Hall da Fama, outros têm o nome escrito apenas no livro da igreja, mas a verdade, irmãos, é que o nosso nome precisa estar no livro da vida, porque indica salvação eterna e para sempre. Agora diz lá o verso 13: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Do que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo, quando usa a expressão mar deu os mortos,
está dizendo que ninguém ficará fora do juízo final. Há uns anos atrás, um submarino russo chamado Kursk naufragou no mar e não pôde ser resgatado. 180 marinheiros estão submersos, morreram no mar e não puderam ser resgatados porque era um submarino nuclear e havia o perigo de rompimento e julgaram melhor deixá-lo lá. 180 corpos que estão lá nas profundezas dos mares. Há um tempo atrás, pelo menos uns 10, eu não tenho como precisar agora, Ulisses Guimarães, o helicóptero caiu no mar e o corpo dele até hoje, segundo se informa, não foi achado. O mar vai dar os seus mortos. Ninguém vai ficar isento. Todos os mortos comparecerão lá naquele dia. Mas diz o texto também que a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. A Bíblia trata a morte e o Hades, o reino dos mortos, como sendo dois entes, dois poderes que atuam neste mundo. A melhor explicação que eu encontrei de morte e Hades foi através de Orlando Boyer. Ele disse que a morte é como um agente público que trabalha na chamada carrocinha que recolhe os cachorros na rua. A morte agarra, mas o Hades é a carrocinha onde coloca o cachorro. Aquele que agarra e aquele que prende, os dois vão ser lançados no lago de fogo. O que a Bíblia quer dizer com isso? É que a Bíblia quer dizer que, a partir desse momento, irmãos, a morte não entra mais na história nossa. Portanto, no céu vai reinar a vida plena. O chamado juízo final, irmãos, é, sem dúvida alguma, o maior julgamento da história. No dia 20 de novembro de 45, em Nuremberg, na Alemanha, foi realizado aquilo que até então era chamado o maior julgamento da história. Uma corte internacional foi reunida para julgar 24 membros do governo nazista, 8 organizações que colaboraram com o governo de Hitler, e, enfim, foi um julgamento que durou quase um ano e foi considerado o maior da história. Aliás, até hoje, Nuremberg é considerado um marco no direito penal internacional. Mas Nuremberg não pode nem em parte se comparar com o juízo final. Primeiro, por Nuremberg foram julgados 24 pessoas. No juízo final serão julgados todos os homens. Em Nuremberg assentou-se no trono Spence Tracy para julgar. No juízo final se assentará o juiz da terra chamado Jesus Cristo. Em Nuremberg se decidiu uma pena que seria cumprida pelo resto da vida. No juízo final será por toda a eternidade. Há um fato importante para nós pensarmos, irmãos, é que o juízo final ele é diferente de todos os demais julgamentos da terra. Nesse tribunal existe um juiz, não existe jurado. Nesse tribunal existe uma condenação, existe uma acusação, mas não existe defesa. Nesse tribunal que é divino, existe uma sentença, mas não há apelação. A grande pergunta para nós é essa: em que posição nós vamos estar no dia do juízo final? Em posição de quem julga com o Senhor ou em posição de julgado? A pergunta que vale é essa: meu nome está no livro da vida? Deixa eu abrir um parênteses aqui para terminar. Pode ser que você pense em milênio terrenal, e eu vou respeitar a sua convicção, porque pelo menos para milênio existem 32 teses, você pode defender uma delas. Pode ser que você acredite como eu, que o milênio ele já começou e que efetivamente não há um milênio literal como a Bíblia diz. Mas seja como for, crendo num terrenal ou num celestial, o fato é, e isso é que é essencial na compreensão, é que nosso nome não pode deixar de estar no livro da vida. Você pode crer num na terra, você pode acreditar num que já está em andamento. Isso não vai dar nada. O que vai mudar é, seu nome está lá. Muitos não aceitam a ideia de inferno e de julgamento porque dizem que isso está em choque com o Evangelho. Mas o julgamento final e o inferno são absolutamente necessários. O Dr. Warren Wiersbe,
disse que o inferno dá 3 testemunhos, e eu vou terminar. Dá testemunho da justiça de Deus, porque Deus julga e pune o mal. Dá testemunho da responsabilidade humana, porque a Bíblia mostra que a sentença que é lavrada, não é lavrada porque simplesmente Deus a quer, mas porque os homens decidiram. Você não é um robô. Ninguém foi condicionado. Todos nós podemos decidir se queremos ou não a Jesus Cristo, se queremos o céu ou o inferno. Essa é uma decisão absolutamente nossa, e o inferno indica e dá testemunho da responsabilidade humana. Mas o inferno também, irmãos, para terminar, dá testemunho da atrocidade do pecado. Se nós pudéssemos ver o pecado do mesmo modo como Deus o vê, nós entenderíamos porque existe um lugar chamado inferno. O inferno é algo que é terrível aos olhos do Senhor. Por isso Abacuque disse: tu que és tão puros de olhos, não podes controlar o mal. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe na crença da sua palavra. Vamos ficar em pé. Vamos louvar o Senhor.